Igreja Evangélica Batista Moriá. O culto começa agora e eu convido a todos a participarem. Seguimos com esse formato online, nos protegendo uns aos outros. Vamos adorar o nosso Deus, orarmos juntos e aprendermos mais da palavra. Vamos juntos? Sabemos que somente Ele pode cuidar e pode fazer milagres na nossa vida, cuidando de nós, cuidando dos nossos, e é isso que nós vamos fazer agora, orar e pedir a Deus por todas estas coisas. Oremos. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor nos permite poder falar da Tua Palavra, meditar sobre ela e agradecer, ó Deus, porque sabemos que diante de todas as coisas que acontecem na nossa vida e tantas coisas ruins que nós temos visto, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que tudo está sempre debaixo do Teu controle, debaixo da Tua visão. E por isso nós acalmamos o nosso coração, porque sabemos que tudo vai correr da melhor forma, porque esse é o Teu desejo, Deus. Nós colocamos a nossa vida, a nossa família, nossos amigos e irmãos em Tuas mãos, porque em Ti confiamos e descansamos no Senhor. Nós realmente precisamos, ó Pai, da Tua mão sobre cada um de nós. Tira, Deus, todo medo, toda angústia, todo pavor que vem assolado todo o Teu povo. Consola, Deus, os corações daqueles que perderam seus entes, que perderam pessoas amadas e próximas. Console, Deus. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, nos leitos, que o Senhor esteja conduzindo a mão dos médicos, enfermeiros, que todo medicamento seja resolvido para cada um dos seus filhos, ó Deus, que estão internados. Abençoe o tratamento de cada um. Pai, restaura a Tua nação. Senhor, nós pedimos, ó Deus, cura a Tua terra, como a Tua palavra mesmo diz.
Cura, Deus. Se clamarmos a Ti, o Senhor curará a nossa terra. Estamos clamando a Ti, ó Deus. Mas também Te agradecemos, ó Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido. Nada tem nos faltado. Grandes lutas temos passado, mas o Senhor sempre esteve à frente de tudo. E isso acalma nosso coração. Então nós colocamos tudo diante de Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor vai fazer o que for o melhor para cada um de nós. E por isso nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Cristo, a Ti entrego tudo, sim, por Ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e aos irmãos de outras igrejas que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, sobre seus queridos, sobre seus familiares. É uma satisfação dirigir a palavra aos queridos nesta hora. Que o Senhor ilumine a nossa mente, as nossas mentes e os nossos corações, para que tenhamos um momento espiritualmente proveitoso. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto de hoje, para a nossa meditação. A palavra diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15. O nosso tema é o ministério aos enfermos. O ministério aos enfermos. A verdade central é: precisamos exercer um ministério em favor dos enfermos. Ministério é um serviço.
prestado em favor de pessoas carentes. Entre essas pessoas estão os enfermos. Uma criança que vai à escola, ela é carente do saber. O professor ministra a ela o ensinamento. O juiz ministra a justiça àqueles que o procuram. E a nossa proposta é que haja um ministério aos enfermos. Os manuais de funcionamento das igrejas cristãs dos primeiros séculos insistiam em recomendações sobre os cuidados aos doentes. Os documentos da igreja cristã recomendavam o cuidado aos doentes. A preocupação com os enfermos era uma característica do Messias, anunciado pelo profeta. O profeta Isaías disse: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O Messias viria para exercer um grande ministério aos sofredores de vários tipos de doença. Ele veio para ensinar, para pregar e também para curar. Era a prática do judaísmo, preocupação do judaísmo, o tratamento aos enfermos. E a igreja cristã herdou essa prática, a preocupação com aqueles que sofrem enfermidades. Estou falando em que nós precisamos exercer um ministério em favor dos enfermos. O que precisamos fazer para cumprir um ministério aos enfermos? Vamos responder essa questão de 3 formas. Primeiro, precisamos identificar aqueles que estão doentes. Na sua carta, no texto lido, Tiago diz: está alguém entre vós doentes? Então, esta era uma pergunta que a igreja precisava fazer. Há entre vós alguém que está doente? Entre os crentes, alguém está doente? Era preciso identificar numa comunidade aqueles que estão enfermos. A igreja precisa saber quem está enfermo para prestar-lhe o cuidado necessário. É preciso saber. Há 2 coisas que se deve fazer. Primeiro, identificar o sofredor de doença. Precisamos saber se alguém está doente ou quem está doente. E depois mencionar para a igreja a ocorrência dessa enfermidade. Identificar o doente e mencionar para a igreja. Nos cultos, nas reuniões da igreja, deve haver um momento para informar a comunidade sobre os que estão doentes. Também sobre os que sararam, os que ficaram curados. É preciso que a igreja saiba quem está doente, para que esse doente não fique descuidado. Primeira coisa, então, é identificar quem está doente e informar a comunidade. Às vezes acontece que um membro da igreja fica doente e a igreja não sabe. A igreja não é informada. Às vezes uma pessoa, um crente, ficou doente, foi internado no hospital e nós só vamos saber depois que ele já sarou, já veio para casa. Ou nós só vamos saber quando ele estiver muito mal. Tiago manda fazer a pergunta: está entre vós alguém doente? É preciso então identificar. Quando eu era pastor do Rio, no meu tempo ainda de jovem, fomos informados
de que havia numa casa uma mulher enferma há 15 anos que não saía de casa. Eu fui lá, chamei o marido e falei com ele. Eu sou da igreja da Chatuba. Ouvi dizer que há uma pessoa doente aqui na sua casa. Ele falou, minha mulher está doente. Eu disse, mas ela é cuidada? Alguém vem ajudá-la? Não, ela fica aí. Eu falei, eu soube que ela está há 15 anos sem nem sair na rua, sem nem sair no quintal. E ele confirmou. Eu disse para ele, olha, eu gostaria de vir com algumas pessoas para fazer uma visita à sua esposa enferma. E assim foi feito. Alguns irmãos foram comigo e nós visitamos aquela mulher. Há 15 anos sem receber uma visita, há 15 anos sem sair na rua, há 15 anos sem pegar um pouquinho de sol. Estava esquecida. O doente não pode ser esquecido. Jesus não se esqueceu deles. Mas às vezes nós nos esquecemos dos doentes. Tiago diz, procurem saber, procurem se informar. Tem algum doente? O doente precisa ser identificado e precisa ser mencionado. Então essa é a primeira conduta para exercermos o ministério aos enfermos. Saber da existência do enfermo. Então esse é o primeiro caminho. Ninguém deve ficar enfermo anônimo na comunidade. Os enfermos devem ser informados, melhor dizendo, a igreja deve ser informada sobre a ocorrência de pessoas doentes. Vamos responder essa questão em 3 afirmativas. Primeiro, precisamos identificar aqueles que estão doentes. Está alguém entre vós doente? Como disse então, é preciso insistir nisso. É necessário que saibamos quem é que está doente. Então esta é a primeira conduta. Identificar os enfermos e anunciar para a comunidade. Eu disse então que a pergunta tem que ser feita. Está alguém doente na igreja? Está alguém doente na comunidade? Quem é esse doente? Precisamos saber para poder ajudar. A outra conduta que nós precisamos tomar para desenvolver um ministério aos enfermos é que nós precisamos mobilizar os líderes espirituais. Tiago recomenda, chame os presbíteros da igreja. Vocês têm um doente aí? Chamem os presbíteros da igreja. O verbo chamar aqui, chama, é um verbo composto de preposição e no modo imperativo. Então, o significado desse verbo composto, com preposição, mais o fato de estar no modo imperativo, dá o sentido de uma convocação urgente, veemente e insistente. Ou seja, que os líderes da igreja, os responsáveis pela comunidade, devem ser informados o mais rapidamente possível sobre a ocorrência de enfermidade. Como disse, é uma convocação. Chame os líderes da igreja, chame os presbíteros da igreja, chame os anciãos da igreja. Detectou um doente, está informado sobre um irmão enfermo, informe aos líderes da igreja. O texto, então, como falei, diz, chame os presbíteros da igreja. E repetindo, o verbo dá o sentido de uma convocação urgente. Não é para deixar para amanhã ou depois da manhã. Logo que nós soubermos da existência do enfermo, precisamos informar aos responsáveis e, se possível, a toda a igreja.
então um chamado, uma convocação. Os líderes devem ser convocados a entrar em ação, logo que soubermos da ocorrência de um enfermo. Vamos imaginar numa enfermaria, num hospital, que a enfermeira chegue para o médico e diga: doutor, o paciente do leito 10 parou de respirar. Quando o senhor puder, dê uma olhadinha lá, porque ele parou de respirar. A enfermeira não faz isso dessa forma. Se o paciente parou de respirar, ela corre, segura no braço do médico, puxa o médico e leva até a enfermaria, até o leito 10, para que haja uma ação urgente. O sentido que Tiago dá é que os líderes da igreja devem ser chamados com urgência para interferir na situação daquele sofredor. É isso que o texto diz. 3 comentários para reforçar esta ideia. Primeiro, os líderes convocados são cristãos experientes, são presbíteros. A palavra presbítero é uma palavra grega. Nós aportuguesamos as palavras e usamos palavras gregas. Por exemplo, diácono é uma palavra grega. Nós aportuguesamos. Aqui a palavra presbítero é uma palavra grega. Significa idoso, ancião. Nas comunidades daquela época, os anciãos, os mais velhos, eram respeitados pelo seu saber e sua competência. A comunidade entendia que um homem, um líder cristão de 60 anos, era mais apropriado para ajudar um doente do que um jovem de 22 anos. Por isso, os anciãos eram convocados. Os líderes da igreja eram os mais velhos. Presbítero significa o mais velho. Presbítero é o mais velho. Então eram chamados os mais experientes. Aqui não é necessariamente idade, mas experiência. Então os líderes são convocados porque eles são os mais experientes. São anciãos, são presbíteros. O outro razoado é de que os líderes convocados são cristãos dedicados ao ministério em favor dos enfermos. Não basta ser mais idoso se não é dedicado. Há idosos que são dedicados ao serviço de Deus. Eles são experientes, mas também são dedicados. Sendo dedicados, eles são convocados para interferir nas situações de doença. Eles são dedicados ao ministério em favor dos enfermos. Aprendemos que só ocupava o cargo de presbítero uma pessoa que tinha o dom de cura. Era uma exigência que o presbítero fosse alguém que tivesse a capacidade para agir na cura das pessoas. O que é o dom de cura? Aprendemos, quando fizemos estudo sobre os dons, que o dom de cura significa, primeiro, amor aos enfermos. Simpatia por eles. Significa também ter sensibilidade ao sofrimento do outro. E também significa que a pessoa se sente uma satisfação em ajudar o doente. Isso é esse que tem o dom de cura. Aquele que se preocupa com o doente, aquele que tem capacidade para ajudar o doente, e aquele que se sente bem fazendo isso. Nós sabemos que há pessoas que não gostam de doentes, não têm satisfação, não têm prazer em estar em contato com os doentes. O presbítero é aquele que não apenas é experiente, mas também é dedicado. E uma terceira
discussão é sobre, diz que os líderes convocados tinham grande desejo de se envolver no ministério aos enfermos. Eles ficavam encorajados, eles se motivavam quando sabiam que alguém estava doente. Quando estudamos sobre os dons também, nós aprendemos que é pelo dom que se realiza o serviço cristão. Mas o dom exige capacitação. Exige também paixão, interesse. E também exige maturidade. O presbítero era o líder da igreja que tinha o dom de tratar os doentes. Era capacitado para fazer isso. Tinha prazer em ajudar os doentes. E tinha uma autoridade para não fazer a coisa errada. Pois bem, os líderes da igreja, experientes, capacitados, tinham que ser informados sobre o doente. Chame os presbíteros da igreja. O terceiro argumento que eu tenho sobre este assunto de realizar um ministério aos enfermos diz: precisamos aplicar todos os recursos apropriados. Os presbíteros, os líderes foram convocados. Agora é preciso que, por meio deles, sejam aplicados os recursos. Não adianta apenas sabermos que uma pessoa está doente. Precisamos usar recursos para o seu bem. O ministério aos enfermos implica em uso de recursos. E o texto diz: faça oração sobre ele. A oração visando o doente. Faça oração visando o doente. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Estas expressões que eu acabei de ler, elas mostram que temos que usar dois tipos de recursos em relação aos doentes. A oração representa um recurso espiritual. O recurso para a intervenção de Deus na vida daquele sofredor. Isto é o recurso da oração. Devemos orar. Orem por ele. Orem sobre ele. Aplicando nele recursos espirituais. Ao orar pelo enfermo, eu estou usando um recurso espiritual para a sua cura, para o seu bem. É preciso, portanto, orar pelo enfermo. E também é muito importante que o enfermo saiba que nós estamos orando por ele. Eu anotei aqui. É de grande ajuda para o enfermo saber que estamos orando por ele. A igreja precisa conhecer quem está doente. E o doente precisa saber que a igreja ora por ele. Isso dará a ele fé, dará a ele coragem, dará a ele esperança. A igreja está orando por mim. A igreja está preocupada comigo. Isso fortalece a esperança, como disse, e fortalece a fé daquele enfermo. É o recurso espiritual. Então, faça oração. Devemos, então, usar esse recurso espiritual da oração, que é a oração intercessória. Faça a oração sobre ele, repetindo. É preciso orar pelo enfermo. E é preciso informar o enfermo que estamos orando por ele. O segundo arrazoado sobre esta questão é que devemos também aplicar recursos naturais. Então, são dois tipos de recursos. O recurso espiritual da oração e os recursos naturais. Tiago diz, ungindo com óleo.
Um dos grandes médicos da antiguidade, Galeno, dizia que a melhor medicina, naquela época para ele, né, a melhor de todas as medicinas era o óleo. Então o óleo era um recurso natural que as pessoas tinham que usar. No capítulo 1 de Isaías, versículo 6, Isaías fala da doença espiritual do povo de Judá. E ele fala que aquele povo era como um doente. Espiritualmente era como um doente. Tinha lesões que não foram cuidadas. Tinha feridas que não foram tratadas. Tinha tumores que não foram exprimidos. E chagas que não foram amolecidas com óleo. Então, o óleo estava entre o recurso natural mais importante para o tratamento com os enfermos. Isso não significa que hoje o pregador, o pastor ou o líder tenha que andar com vidrinho de óleo. Por quê? Esse óleo era o remédio por excelência. Com o passar dos anos, evoluiu a medicina. Então, esse óleo passou a representar o recurso, os recursos naturais. Devemos, portanto, aplicar esses recursos naturais. Todos eles são recursos de ambiental, recursos de medicamentos, vários tipos de recursos. O que Tiago diz é que não devemos apenas orar. Eu posso visitar um enfermo, orar por ele, e não saber que aquele enfermo faz uso de um remédio que acabou, que ele não está tomando. Então eu preciso usar o recurso espiritual da oração e também o recurso natural. A parábola do bom samaritano relata que esse samaritano socorreu uma pessoa ferida na estrada e ele tratou as suas feridas com óleo. O óleo era o recurso. Os viajantes andavam com uma garrafinha de óleo para o caso de sofrer uma fratura, um machucado, um ferimento, ou até uma queimadura do sol. Então usavam o recurso. O recurso era aquele. O escritor Erdmann, no seu comentário de Tiago, ele diz que há 3 posições em relação à questão do recurso para o tratamento dos enfermos. O movimento que ele chama de cura mental. Esse movimento de cura mental não leva Deus em conta. Ensina que as curas não precisam ser objeto da preocupação de Deus. Então, para eles, as pessoas curam automaticamente por sua fé, por sua mente, por sua autossugestão. Ele também, Dr. Erdmann, também menciona o movimento cura por fé. Esse movimento cura por fé rejeita os recursos naturais. Há pessoas que dizem que não é preciso tomar remédio, basta orar. Tiago não pensa assim. Tiago manda orar e usar remédio. O óleo é o remédio. Pois bem, a cura por fé, como falei, rejeita os recursos naturais. Eu fui pastor de uma igreja onde havia vários enfermos que tomavam medicamento de uso contínuo. Depois que eu saí de lá, o pastor que chegou, que me substituiu, começou a dizer à igreja que os crentes não precisavam de remédio, que apenas precisavam de oração. E assim, alguns crentes não fizeram nada, continuaram tomando remédio, mas alguns pararam. Havia um irmão que tinha epilepsia, e ele tomava os remédios para não ter epilepsia. Era uso contínuo, para não ter as crises,
ele tomava os medicamentos e vivia uma vida normal. Mas, induzido pela palavra do pastor, ele parou de usar o seu medicamento. E ele ficou muito mal, ele quase morreu, porque ele teve crises convulsivas incontroláveis e precisou ser hospitalizado. Então, aqueles que falam da cura por fé, rejeitam os recursos naturais. Eu li certa vez que nos Estados Unidos, um casal foi processado porque deixaram de dar a insulina para o seu filhinho diabético. Tinha um menino de 9 anos que usava insulina e disseram que não precisava mais, não, porque ele agora ia ser curado pela fé. E esse menino morreu e essa família enfrentou um processo na justiça porque não usou os recursos naturais para a vida daquele menino. Esse que tem cura por fé sem remédio, não segue o que Tiago falou. Nós devemos nos preocupar com os medicamentos que as pessoas tomam. Aqui, o Dr. Erdmann diz que o método de Tiago é a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. A oração da fé que Tiago recomenda inclui a oração intercessória pelo doente, mas todos os recursos naturais disponíveis. Naquela época, o recurso era o óleo. Hoje em dia, são muitos recursos. O que afirmamos é: o doente não deve ir ao médico sem oração. Quando nós socorremos um doente, levamos ao pronto-socorro, devemos orar. Até mesmo antes de sair com o doente para o médico, devemos orar. Porque a oração da fé é recomendada na palavra de Deus. E também, o doente não deve ser objeto da oração sem o tratamento médico. Não deve orar sem o médico e não deve ir ao médico sem orar. São os dois recursos. Recurso espiritual e recurso natural. O bom senso e uma boa interpretação da religião cristã nos leva a concluir que devemos usar o recurso espiritual da oração intercessória e também todos os recursos naturais disponíveis. Ambiente. Às vezes uma pessoa vai melhorar de uma doença quando melhoramos o seu ambiente. Ela está num quarto escuro, um quarto úmido, cheio de fungos, e ela sofre doença respiratória. Quando tiramos a pessoa desse ambiente, colocamos num lugar limpo, arejado, claro, essa pessoa passa a se sentir melhor. Alimentação. Não sei se vocês já perceberam que quando uma pessoa está internada no hospital, o médico faz a prescrição do tratamento, que é o prontuário, a ficha do paciente. O primeiro item da ficha do paciente, da prescrição, é a dieta. Primeira coisa. Antes de qualquer coisa, o médico prescreve a dieta. É fundamental isso, porque senão o doente toma muitos remédios e morre desnutrido. É preciso, então, que haja uso desse recurso, o recurso da alimentação. Os medicamentos são os recursos, as cirurgias. Muitas pessoas que sofrem dores na coluna dormem numa cama inadequada, numa cama inapropriada. Já visitei uma senhora, coitada, que sentia dores o tempo todo, e a cama dela era horrível. Eu falei para ela: a senhora precisa de uma cama diferente, uma cama com um estrado fixo, um estrado firme, e uma espuma de 5 centímetros. Então o estrado da cama tem que ser firme, tem que ser um estrado firme, e uma espuma fina. Ali permite a pessoa deitada ali não distorcer a posição da sua coluna.
Então, esse bom senso que nós temos nos leva a buscar os recursos naturais, conforme nós já falamos. Então, nós não devemos orar sem usar recursos naturais e não devemos usar os recursos naturais sem oração. Faça oração e use remédio. O terceiro comentário sobre esse tópico é que devemos cuidar dos enfermos, convencidos de que isso é do agrado de Deus. Tiago diz assim: façam isso em nome do Senhor. Muita gente usa a expressão em nome do Senhor como sendo uma fórmula mágica. Em nome do Senhor, como se fosse uma abracadabra que vai trazer uma mágica. Em nome do Senhor, aqui deve ser entendido como no interesse do Senhor. No interesse do Senhor. Jesus falou: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, era doente, não me visitastes. Quer dizer, o cuidado do doente interessa. Por isso, o que fizermos pelo doente será em nome do Senhor. Você vai lá e ora, porque Jesus está interessado. Você ora porque Jesus está interessado. Tudo aquilo que interessa a Deus deve ser interesse nosso também. Então, dessa forma, a pessoa doente, ela recebe os benefícios da oração e os benefícios dos recursos naturais. E quem faz isso deve estar consciente: eu estou fazendo aquilo que interessa a Jesus. Quando você for visitar um doente, tenha essa consciência: o que você está fazendo agrada a Jesus, interessa a Deus. Deus tem interesse de que cuidemos uns dos outros. A Bíblia está cheia desses ensinos. Paulo fala disso o tempo todo. Cuidar uns dos outros é do interesse de Deus. Por isso ele fala: façam isso em nome do Senhor, porque isso interessa ao Senhor. Cuidar do doente, cuidar do enfermo, ajudar o sofredor, faz parte do interesse de Deus. Então nós devemos cuidar dos enfermos convencidos de que isso é do agrado de Deus. Então, o ministério aos enfermos é um ministério de grande interesse, porque Jesus quer o bem de todas as pessoas, Jesus quer o bem de todos os que sofrem, e é do interesse de Deus que os enfermos sejam cuidados. Há uma quarta prática que precisa ser usada a fim de que nós possamos desempenhar um ministério aos enfermos e para que esse ministério produza resultados. No ministério aos enfermos, nós não devemos apenas orar ou simplesmente dar os remédios. Nós precisamos acompanhar o sofredor para constatar o resultado do ministério. Vamos ver isso melhor. O doente será curado. Nós exercemos o nosso ministério ao enfermo e o enfermo é curado. E Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. Salvação é um dos sinônimos para cura. Salvação também significa cura. Salvar ou curar. Curar ou salvar. A salvação é cura e a cura é salvação. Por isso Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. Quer dizer, o ministério ao enfermo deu resultado. Se nós visitamos uma pessoa, levamos ao médico, damos remédio, nós devemos querer saber se isso deu certo. Porque às vezes tratamos da pessoa e a pessoa não melhora, ou ela continua com problema, e ela fica lá sofrendo. Precisamos buscar os resultados. No ministério aos enfermos, temos que saber que haverá resultado. A oração da fé salvará o doente. Nós fizemos a nossa parte, cuidando do doente. Deus vai, por meio da fé, salvar o doente. Salvação e cura são a mesma coisa. A outra questão é que o doente será encorajado.
o Senhor o levantará. O doente precisa não apenas de ficar curado, mas de ser encorajado. Lá no Rio havia uma mulher que sofreu uma fratura. E ela, apesar de ter sido curada, ela não andava. Ela foi curada, mas não tinha motivação para se esforçar para andar. Os exames davam todos negativos, ela não tinha mais a fratura. Ela podia andar, mas ela não andava, porque faltava essa parte. O Senhor o levantará. Quer dizer, aquele que estava doente, sarou, agora precisa de coragem para batalhar. Ele precisa ser encorajado. Ele precisa ser animado. Aquele que é curado também precisa ser útil. Porque não basta a pessoa ser curada e ficar prostrada. Já não está mais doente e continua prostrada. E nesse caso, nós devemos esperar que esse doente vai ser restaurado psicologicamente. O Senhor o levantará. Uma coisa é ser curado e outra coisa é estar motivado. Uma coisa é ser curado e outra coisa é ser restaurado. Nós precisamos acompanhar se aquela pessoa, aquele doente, está levantado, se ele foi restaurado. E o terceiro arrazoado é que o doente será restaurado à comunhão com Deus. O doente precisa de três coisas: cura, restauração e comunhão com Deus. São três coisas que ele precisa. Ele precisa ser curado da doença, precisa ser animado para voltar à luta e precisa entrar em comunhão com Deus. O texto diz: se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. No Salmo 6, o salmista está doente. Ele ora pedindo a cura, mas ele também ora pedindo perdão dos seus pecados. Quer dizer, o doente precisa ser curado e entrar na comunhão com Deus por meio do perdão. Há pessoas que são curadas, mas não melhoram a sua vida espiritual. Vamos imaginar uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica. Essa pessoa fica doente por causa da bebida alcoólica. Essa pessoa é levada para o hospital. A igreja cuida dessa pessoa. E essa pessoa fica boa, ela volta para casa. Mas ela não melhorou a sua vida com Deus. Por isso aqui diz: se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O salmista pedia pela sua cura e pedia perdão para os seus pecados. E assim deve ser feito. Nem todo aquele que está doente cometeu pecados. E nem todo aquele que cometeu pecado ficou doente. Muita gente, os judeus faziam isso, que não há nenhum doente sem pecado. Todo doente pecou. Mas não é verdade isso. Quando Jesus ia com seus discípulos e viram um cego de nascença, os discípulos se comportaram de acordo com a crença dos judeus. Se ele era cego, se aquele homem era cego, é porque ele pecou. Alguém pecou, por isso ele é cego. Os discípulos fizeram a pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus acreditavam que uma pessoa podia pecar mesmo antes de nascer. Então, ou o pai dele, daquele homem, tinha um pecado e por isso ele nasceu cego, ou ele antes de nascer já tinha pecado e por isso já estava cego antes de nascer. E Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais. A pergunta é: podemos ajudá-lo? As discussões sobre a cura, sobre o pecado, não devem ser praticadas. O que Jesus falou é o seguinte: ele não pecou, nem seus pais pecaram, mas ele está doente.
Essa é a questão. Ele está doente, então nós vamos curá-lo. Então, para Jesus, a pessoa que está doente não está doente porque necessariamente ela cometeu pecado. É óbvio, nós sabemos disso, que alguns pecados que nós cometemos podem trazer doença, realmente pode trazer, como o caso de usar bebida alcoólica em excesso, vai ter cirrose do fígado e vai ficar doente por causa do seu pecado da embriaguez. Então, há exceção. Mas há pessoas que têm cirrose do fígado e não usaram bebida alcoólica. Quer dizer, uma pessoa pode ter cirrose pelo pecado da bebida ou pode ter cirrose sem o pecado da bebida. Então, o doente, ele tem que ser restaurado à comunhão com Deus. Será perdoado. Ao cuidar do enfermo, nós precisamos saber se ele está melhorando, se melhorou as suas doenças e se ele está buscando a relação com Deus, se ele está procurando a comunhão com Deus, se ele está buscando agradar a Deus. Porque se isso for necessário, ele também será perdoado. O nosso papel é não nos colocarmos como julgadores diante do doente. Nós não vamos visitar o doente para julgá-lo, para querer descobrir por que ele está doente, se ele pecou ou não pecou. A nossa tarefa, Jesus ensinou. Não vamos discutir isso. Isso não interessa. Não foi ele que pecou, nem foram seus pais. Agora, é uma pessoa que precisa de ajuda. Pois bem, então nesse quarto argumento, eu estou dizendo que nós devemos esperar os resultados. Cuidar até os resultados, até ter os resultados. Ele melhorou, mas e aí? Ele está em comunhão com Deus? Seus pecados foram perdoados? Ele está em harmonia com Deus? Ou ele só sarou da doença e continua longe de Deus? Então isso tem que ser feito. O doente será curado, o doente será encorajado e o doente será perdoado. São essas três coisas que o doente precisa. Cura, encorajamento e perdão, se ele cometeu pecados. Pois bem, eu quero encerrar, quero concluir. E concluo com as seguintes palavras. Para o exercício de um ministério aos enfermos, vimos que, primeiro, precisamos identificar aqueles que estão enfermos. Não podemos exercer nenhum ministério aos enfermos sem saber quem está enfermo. Só podemos cuidar dos doentes se soubermos quem está doente. Então, nós precisamos identificar. Está alguém entre vós doente? Tem doente? Então, você tem um ministério a realizar. Precisamos mobilizar os líderes espirituais experientes. E aqui na igreja nós temos esses líderes que fazem o trabalho com os enfermos. Eu não estou não estou fazendo essa pregação pelo fato de não termos um ministério aos enfermos. Nós temos um ministério aos enfermos. Os nossos enfermos, eles têm sido cuidados. Esse ministério, por outro lado, pode ser aprimorado. E eu fiz uma relação das pessoas que eu me lembrei que exercem esse ministério aos enfermos. Os nossos enfermos, eles são cuidados. E as pessoas que são mais evidentes no cuidado dos enfermos, entre essas pessoas está o irmão José Roberto. Ele é um líder experiente que pode ser convocado para socorrer e realizar o ministério ao enfermo. Igualmente a irmã Sibéria, que cuida de doentes. A irmã Silvia, líder do Ministério de Oração. E o irmão Márcio, grandemente interessado nos sofredores. O irmão Hildo, experiente no sofrimento. A irmã Iracema, que conforta e instrui os que estão aflitos. A irmã Irene. A irmã Expedita, sempre preocupada com os doentes. A irmã Rosângela. A irmã Débora. A irmã Estela. A irmã Ana. A irmã Solange, a irmã Elaine Medeiros, a irmã Maria José, a irmã Marta, o irmão Crispim
Esses irmãos são os irmãos experientes, mais outros que eu não estou mencionando, e que fazem um trabalho abençoador. Mas nós temos essas pessoas que fazem esse trabalho. Devemos orar por elas, para que elas continuem fazendo esse ministério aos doentes, que continuem se interessando por diminuir o sofrimento, porque isso interessa a Deus. Mas outras pessoas que não costumam cuidar dos enfermos, que não costumam se preocupar com os enfermos, outras pessoas também podem começar a fazer isso, e a igreja pode ter um ministério aos enfermos muito mais robusto. Também nós precisamos aplicar todos os recursos apropriados. Oração, a medicina e a natureza. Quando eu era adolescente, eu vi um filme chamado Floradas na Serra. Era um filme brasileiro e contava a história dos tuberculosos que iam para Campos do Jordão. Por quê? As pessoas que tinham tuberculose, quando elas iam para as montanhas, para os lugares altos, elas melhoravam da tuberculose. E esse filme conta a história das pessoas que iam para Campos do Jordão, porque lá os tuberculosos melhoravam. E havia as pousadas, havia os hotéis, onde essas pessoas com tuberculose ficavam hospedadas. O filme se chama Floradas na Serra. Não sei se ainda existe, se está disponível, mas falava isso. A natureza cooperando para a saúde das pessoas. Isso também acontecia com pessoas que iam para Petrópolis, para Friburgo, para Belo Horizonte, que são regiões altas. A natureza contribuindo. A natureza contribuindo. Deus deixou imensos recursos. Esses recursos devem ser detectados e esses recursos devem ser usados para o bem daquele que está enfermo. Então nós precisamos aplicar todos os recursos, todos. Não somente a oração, mas também a medicina e a natureza. Além disso, precisamos constatar os resultados do nosso ministério aos enfermos. Nós realizamos um ministério, quais são os resultados? É preciso haver cura, encorajamento para a vida e comunhão com Deus. O doente precisa ser curado, precisa ser encorajado e precisa aprender a viver com Deus. E finalmente, precisamos louvar a Deus e agradecer a Ele e aos nossos irmãos que Ele usa no ministério aos enfermos. Deus usa muitas pessoas nesse ministério e nós devemos agradecer a eles e agradecer a Deus pela vida deles, pela disponibilidade. E que sobre os enfermos, sobre os que cuidam, a graça do Senhor seja plena e abundante. E que Deus, o Criador, sábio e imutável, seja louvado. Amém.